Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a presença, a vossa participação nesse primeiro seminário de investigação e métodos, que está sendo organizado, muito bem organizado, pelo professor Dr. Alexandre Xavier Pires, na qualidade de organizador, e agradeço a oportunidade por estar aqui, em nome do doutor, como também do Dr. Carlos Ambrosio Filho, pela honra, pelo privilégio desse convite, pelo conferencista Dr. Miguel, nesse primeiro painel, como também o Dr. Kleiber, como comentarista, e todos os demais presentes também, todos os que se encontram nessa sala virtual. Sem mais delongas, vamos dar início, então, aos nossos trabalhos, ao painel 1, que teremos como conferencista o Dr. Miguel Oliveira Martins, sobre o tema fraca participação dos cidadãos. Essa palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos, aos que estão à distância e aos que estão aqui presentes, e por aos professores que organizaram esta iniciativa e oportunidade. Bem, a participação dos cidadãos é um elemento essencial da democracia moderna, não apenas como manifestação da vontade eleitoral, mas como expressão concreta da cidadania ativa e consciente. A primeira ideia que devemos ter é reduzir a participação à taxa de abstenção é um erro conceptual e analítico. A abstenção é um sintoma, não a doença, e é um erro que revela tendências, mas que não pode esgotar o diagnóstico final. A saúde de uma democracia mede-se também pelo vigor do seu debate público, pela capacidade de mobilização social e pela qualidade das formas de liberação que estruturam a vida coletiva. A Constituição, neste sentido, consagra o direito à participação política em diversos artigos, nomeadamente no artigo 109, como expressão direta da soberania popular. Contudo, a efetividade desse direito depende de condições materiais, culturais e, acima de tudo, institucionais que permitam ao cidadão exercer a sua liberdade de modo substantivo. Quando essas condições se degradam, por exemplo, tecnocratização das decisões, por centralização administrativa ou por erosão do sentimento de pertença comunitária, o direito de participar converte-se numa formalidade jurídica destituída mais tarde de uma vitalidade política e material. Após o 25 de Abril, Portugal viveu uma fase de intensa mobilização cívica e política, em que era vivida nas ruas, nas associações, nas conversas. A liberdade política recém-adquirida impulsionava um sentido de pertença e de responsabilidade coletiva. Mesmo sem ocupar cargos, muitos cidadãos sentiam que a reconfiguração democrática lhes pertencia. Este impulso popular foi gradualmente substituído por uma percepção de afastamento e de desencanto. A desilusão com os resultados concretos das políticas públicas, aliada à memória curta das conquistas, gerou a ideia de que nada mudou substancialmente. E essa percepção, mesmo quando infundada, bastou para corroer o entusiasmo participativo. Fiz uma análise e percebi que a participação cívica é sensível a duas dimensões. A confiança, em primeiro lugar, e, em segundo, a utilidade percebida. As pessoas participam quando acreditam que a sua ação tem consequência. Abstêm-se quando percebem que nada muda. É uma relação psicológica entre a expectativa e a eficácia política, que é determinante. A desafeição democrática não nasce apenas da falta dos meios, mas da falta de sentido. Nomeadamente sobre os jovens e sobre a participação dos mesmos, um estudo que li, chamado Children, Young People and Social Inclusion, Participation for What? Os autores destacam que a participação juvenil, quando é promovida por instituições dominadas por adultos, tende a ser simbólica e controlada. Participar nesse contexto é um ato pedagógico, é mais pedagógico do que político. Contudo, posso pegar no Benjamin Barber, o cientista político, uma linha semelhante que advertiu que muitas das formas da cidadania contemporânea criam apenas a ilusão de uma voz, é que as pessoas sentem que são ouvidas, mas não influenciam realmente o curso das decisões. Esta distância entre ouvir e escutar é uma das fissuras mais graves da democracia atual, a meu ver. O caso da juventude merece reflexão. Não é exato, quanto a mim, dizer que faltam jovens na política ou que participem pouco. O que falta frequentemente são jovens dispostos a integrar a vida pública com um sentido genuíno de serviço, sendo que muitos destes jovens, talentosos, conscientes, formados, afastam-se da política por considerarem
um espaço logo de partida, como um espaço de desgaste, de exposição e de reduzida recompensa. Em contrapartida, outros jovens vêm nas estruturas partidárias, sendo esse o mais alto nível de participação política, um meio instrumental de acesso a oportunidades profissionais. É uma inversão das motivações que reduz a política a um campo de carreira e desvirtua o seu valor ético. A política, no seu sentido mais elevado, é uma arte que exige prudência, cultura e vocação. A crise da participação é inseparável da crise da confiança também. A confiança, podemos dizer que é um cimento invisível da democracia que sustenta o pacto entre os governantes e os governados, entre instituições e os seus cidadãos. Quando se rompe, instala-se a suspeita e com ela o afastamento. Em primeiro lugar, a transparência institucional. Em segundo, a responsabilização dos titulares de cargos públicos. E em terceiro, a previsibilidade das decisões. São fatores essenciais para restabelecer esta confiança. Mas nenhuma reforma normativa basta se não houver um esforço paralelo de regeneração moral e cívica de ambos os lados. A desconfiança é também amplificada por um ecossistema mediático que transforma a política num espetáculo permanente. O julgamento e fiscalização dos líderes deixa de ocorrer nos parlamentos e nos tribunais e passa a fazer-se nas manchetes, ou melhor, hoje em dia, nas publicações das redes sociais. Mesmo a legitimidade eleitoral tende a ser relativizada. O caso recente do Primeiro-Ministro de Portugal é ilustrativo. Apesar de ter renovado e reforçado o seu mandato, continua a ser alvo de um escrutínio mais mediático do que de justiça, o que coloca em julgamento constante. É um fenómeno que traduz a transferência do centro de legitimidade democrática do voto para a narrativa mediática. Um deslocamento que fragiliza o princípio representativo e agrava o ceticismo popular. Portanto, o desafio contemporâneo não reside apenas em garantir o direito formal de participar, mas em tornar esse direito substancialmente exercitável. Implica reformar as instituições, revalorizar a deliberação pública e, sobretudo, investir numa educação cívica exigente que cultive o sentido de responsabilidade e de pertença. Falando agora da União Europeia, que é o título do nosso grupo de trabalho, que é mais focado na União Europeia, esta crise de participação e de confiança é ainda mais ampliada neste contexto. A construção europeia nasceu sob a promessa de paz, prosperidade, integração, mas evolui para um sistema institucional de elevada complexidade e reduzida legitimidade democrática. O processo decisório europeu caracteriza-se por uma tecnocratização crescente, onde a linguagem jurídica e económica tende a substituir a linguagem política e moral, sendo que faz com que o cidadão comum sente-se afastado de decisões que o afetam diretamente, tomadas por órgãos cuja legitimidade é difusa e cuja responsabilidade parece diluir-se numa estrutura multinível da governação europeia. O chamado déficit democrático da União Europeia não resulta apenas da ausência de eleições diretas para determinados cargos, mas sobretudo da percepção de que o poder real se deslocou das arenas deliberativas, neste caso o Parlamento Europeu, para as instâncias técnico-administrativas. O ideal de subsidiariedade, que pretendia aproximar a decisão do cidadão, é frequentemente substituído por uma lógica de harmonização administrativa, harmonização normativa e de uniformização procedimental. Em vez de pluralismo, impõe-se uma racionalidade regulatória que, embora eficiente, é pobre em densidade política e simbólica. O que acontece com esta tecnocratização é acompanhada por um fenómeno complementar, que é a encenação política. As instituições europeias, conscientes da sua distância em relação aos cidadãos, multiplicam gestos comunicativos, cimeiras, declarações, slogans, que procuram simular a vivacidade democrática que a estrutura real não comporta. Cria-se assim uma dissonância entre aparência e substância. Uma Europa que fala muito de cidadania, mas oferece poucos meios efetivos de deliberação, que exibe transparência, mas comunica através de linguagem ininteligível para o cidadão europeu. Este duplo movimento entre burocracia tecnocrática e encenação política conduz também ao estreitamento do espaço democrático. A política torna-se então neste espaço de espetáculo, como disse, a decisão torna-se técnica, a cidadania é um exercício de confiança, mas sem retorno. Por isso, o cidadão europeu é convidado a acreditar num projeto que raramente o escuta. O resultado
é uma espécie de democracia administrada, em que a participação se reduz a momentos rituais e a legitimidade se vai sustentando na eficácia mais do que na representação. O ponto seguinte, que é o que eu mais quero marcar, é que o problema não é apenas institucional, é também cultural. A Europa construiu-se sobre esta ideia de racionalidade, de progresso, de condições extremas que viveu, mas esqueceu a dimensão comunitária e simbólica que sustenta a pertença política. A cidadania europeia é jurídica, acima de tudo, mas é pouco emocional. É funcional, mas pouco identitária. A ausência de um verdadeiro espaço público europeu, onde as divergências possam ser debatidas e as convicções expressas, impede a formação de uma consciência democrática transnacional. E sem essa consciência, a democracia europeia vai permanecendo quase eternamente uma promessa inacabada, suspensa entre um ideal e a gestão. E a falta de participação cívica nesta vida política supranacional não decorre, portanto, apenas da distância geográfica ou da complexidade institucional. Resulta também de uma percepção generalizada, ainda que simplista, de que a União serve, em última instância, os interesses dos países economicamente mais fortes. A narrativa mediática que marcou as últimas décadas, sobretudo nos períodos de crise financeira, constitui esta imagem dual, que é de um lado os países virtuosos, como a Alemanha, os Países Baixos, digamos, do norte da Europa, e do outro lado os chamados PIGS, Portugal, Irlanda, Grécia, Espanha, retratados como dependentes das transferências e da tolerância orçamental dos primeiros. É uma leitura reducionista que diz que a Europa dos que pagam e estes que recebem, que minou também o sistema de pertença na Europa. Agora, para tentar resumir primeiro, para acabar, peço desculpa pela demora, do ponto de vista legislativo, o Parlamento Europeu, que é o único órgão eleito de sufrágio direto e universal, é formalmente o co-legislador, em que a iniciativa das leis cabe exclusivamente à Comissão Europeia, órgão eleito em sufrágio direto e universal. Ou seja, os representantes diretos dos cidadãos só intervêm depois das propostas estarem formuladas, o que os transforma muitas vezes em revisores de textos técnicos mais do que em promotores de políticas públicas. No plano orçamental, partilha o poder de aprovar o orçamento com o Conselho, mas não tem a última palavra sobre a orientação estratégica das finanças europeias. Ao mesmo tempo, o seu poder de censura do Parlamento Europeu sobre a Comissão, o verdadeiro poder da União Europeia, é mais simbólico do que efetivo, servindo de uma válvula de legitimidade mais do que um instrumento de liberação. Para concluir, a estrutura institucional europeia reproduz assim um paradoxo que atravessa toda a modernidade política. O resultado é uma cidadania distante, que vota sem convicção, participa sem entusiasmo e observa o funcionamento da União como quem observa uma administração inevitável. A democracia europeia nasce na ambição de unir povos, corre o risco de se tornar um mecanismo sem alma, onde o poder é exercido por correção técnica, mas com déficit de sentido humano e político. E assim termino a minha intervenção. Obrigado. Passo a palavra então agora para o Dr. Kleiber, que vai comentar o trabalho apresentado pelo Dr. Obrigado, Dr. Jonathan. Boa tarde a todos. Alguns autores desdramatizam claramente, como o Dr. Miguel referiu, que a taxa de abstenção, que reduzir a taxa à abstenção seja um erro conceitual e analítico. Por isso, a narrativa da crise da participação, defendendo que os cidadãos não estão a tornar-se mais passivos, mas sim a explorar novas formas de envolvimento político. Embora as novas formas para os jovens sejam relevantes para a esfera pública e política, estas não substituem a importância da participação eleitoral, que continua a ser fundamental para o funcionamento das instituições e das democracias. A solução para o afastamento da política formal tem sido procurada através das plataformas digitais, em especial as redes sociais. Amplamente estudada a nível internacional, a relação do uso de mídias digitais e a participação política é sobretudo vista como positiva, porém em Portugal o impacto é muito pouco estudado. A pertença à Europa nunca foi referendada em Portugal, mas sim, por exemplo, no Reino Unido, mas duvidamos que se fosse os portugueses votassem a saída. Quase 40 anos depois
de nos terem aberto as portas para a comunidade europeia, o balanço ainda é positivo. Dentro, portanto, da atual União Europeia, há mais alavancagem para suportar sobressaltos económicos e de conter aventureirismos nacionalistas políticos. Em que, por exemplo, trouxe aqui alguns dados em que um estudo do Parlamento Europeu, o Eurobarómetro, referiu que quase 9 em cada 10 cidadãos portugueses, 88%, concorda que, em termos gerais, Portugal beneficiou com a adesão da União Europeia e o nível de satisfação acima da média europeia, que se situou nos 71%. O Dr. Miguel referiu que as pessoas participam quando acreditam que a sua ação tem consequência, e isso encontra aqui algum respaldo em padrões de participação que variam consoante a forma clara, consoante o tipo de eleição. Nas últimas décadas, por exemplo, as eleições legislativas, nós temos 4 em Portugal, já agora, as eleições legislativas e autárquicas registaram, em geral, maior mobilização do que as presidenciais. Até porque o chefe de Estado se recandidatou, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. E, sobretudo, do que as eleições para o Parlamento Europeu. Esta hierarquia está completamente alinhada com a teoria das eleições de segunda ordem, segundo a qual as eleições não são vistas pelos cidadãos como tendo a mesma importância em termos de impacto e de resultado na formulação das políticas públicas. O que ajuda a explicar as diferenças de participação entre atos eleitorais. Ainda assim é interessante notar que a dinâmica de aumento da abstenção não afetou todas as eleições da mesma forma. A participação das eleições autárquicas que tivemos poucos dias revelou uma maior estabilidade. No plano europeu, em concreto no Parlamento Europeu, poderá inferir-se que a taxa mais baixa que se registra foi 87 nas primeiras eleições, porque foi foram as primeiras eleições e ocorreram ao mesmo tempo que as eleições legislativas, ou seja, para o Parlamento português. E sem dúvida que estas eleições para o Parlamento Europeu são aquelas em que o eleitorado se situa mais distante, talvez pelo facto de não terem conhecimento suficiente do funcionamento do Parlamento Europeu e pelo distanciamento que os candidatos têm em relação ao seu eleitorado. E ainda pelo facto de serem as eleições com menor mobilização por parte dos partidos políticos. Considerando os possíveis efeitos da abstenção no sistema político e na democracia, a abstenção eleitoral não colocará em risco a legitimidade da democracia, uma vez que é expectável sempre que exista uma percentagem residual de abstenção como condição de normalização do sistema da democracia representativa. Portanto, o Dr. Miguel referiu também que a desconfiança é amplificada por um ecossistema mediático que transforma a política num espetáculo. E como podemos então contribuir para esta adversidade? Necessitamos de apostar na literacia política e democrática, começando pelas escolas e chegando transversalmente a todas as gerações por vários meios, incluindo o digital, como citei há pouco, e com estratégias de comunicação e de partilha de informações claras e isentas, que vão para além dos 25 minutos de debates que se realizam em Portugal e comentários de 25 horas, que privilegiam novelas que não interessam a ninguém, nem mesmo os próprios candidatos. As pessoas... Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, do mês ano passado, de setembro de 2025, fornece-nos dados que permitem concluir que, ao contrário do que o Dr. Miguel referiu, que as pessoas que sabem governar o país estejam a conduzir táxis ou a cortar cabelos, que a participação eleitoral resulta da interação entre fatores estruturais, psicológicos e materiais, estando particularmente relacionada com a idade, escolaridade, classe social, sentido de dever cívico e até da distância ao local de voto. As pessoas mais velhas, mais escolarizadas, de classes sociais elevadas, com prática religiosa regular, e que não pertencem a qualquer minoria étnica e que vivem em habitação própria, apresentam com maior propensão para votar. Mas não deixa de ser verdade que existam cada vez menos pessoas civis e cada vez mais políticos de carreira que querem exercer funções governativas, porém associamos aos escândalos e à falta de privacidade a que podem estar sujeitas com a sua vida privada, analisada a fio em canais de informação de 24 horas, dando a falsa sensação que não importam os meios para atingir os fins,
e que fazem de conta que parece normal, que faz parte do normal escrutínio democrático. Quanto à União Europeia em si, deixa-me só, ok, ainda tenho mais uns minutos. O Dr. Miguel aqui teceu várias críticas na pobreza, imbecilidade política e simbólica, na política do espetáculo e da democracia europeia inacabada, e também no resultado que as pessoas participam sem entusiasmo, como se quem observa uma administração, se não me engano, inevitável. É verdade que a União Europeia opera sob uma lógica regulatória e tecnocrática, mas essa característica não deve ser confundida com a ausência de política ou a ausência de densidade simbólica. Porque o projeto europeu foi concebido precisamente para superar as patologias da política tradicional, o nacionalismo, o populismo, conflitos destrutivos que marcaram o continente entre as várias nações, e em Portugal, em concreto, a adesão foi uma autêntica refundação do país, a mais recente esperança sebastianista de redenção nacional, uma forma de compensar, sem traumas identitários, a perda do império e de relançar o país para um novo espaço de pertença e projeção, mas em geral foi-se substituindo a lógica de confrontação entre países pela coordenação racional e de compromisso institucional. A chamada racionalidade regulatória não é um empobrecimento da política, mas uma forma evoluída de governança democrática que procura equilibrar os interesses múltiplos no espaço transnacional, ainda com os interesses da Finlândia, pouco quando se coadunem com os interesses de Portugal. Se a política europeia parece mais técnica, é porque os desafios que enfrenta, o clima, mercado único, regulação digital, migrações, segurança, energia, crise na habitação, interferência russa, entre outros, exigem competência e cooperação mais do que retórica e antagonismo. Quanto à cidadania distante, ela pode ser lida não como apatia, mas como confiança difusa, usando os termos do Dr. Miguel, quando usou a questão da confiança, numa estrutura que funciona, porque de facto funciona. Apesar de ser decretado o seu fim, quase que diariamente, a ausência de fervor político não é necessariamente um sinal de fracasso democrático. Pode indicar a normalização da paz e da prosperidade, não tanto aquela que nós ambicionamos, mas ainda assim, como condições dadas. Precisamente o que a União Europeia pretendia garantir, com a noção de que nem todos os processos democráticos precisam gerar, e nem geram, entusiasmo permanente para serem legítimos. Por fim, a ideia de promessa inacabada pode ser invertida. A União Europeia é, por definição, um projeto em construção, aberto, experimental e deliberativo. A sua força está na capacidade de ajustar-se, e é por esta razão que nós aqui estamos, pois não acreditamos na cristalização simbólica da União Europeia. O que alguns veem como um déficit político, Estados como o Reino Unido, que assim saiu, a Rússia tenta interferir nos Estados Unidos da América, que não acreditam neste projeto. Outros veem como resistência a populismos, ou mesmo como, não como a França, mas ainda assim um laboratório da democracia no século XXI. Uma democracia de negociação entre instituições e Estados-membros e, nem tanto, contrariando o Dr. Miguel, uma democracia de paixões. Obrigado. Posso falar então, Dr. Miguel? Sim, eu serei rápido, tenho os pontos para não compensar o que foi sobre a taxa de abstenção. Aquilo que eu quis dizer é que reduzir uma análise à participação cívica e à participação política dos cidadãos à taxa de abstenção é um erro, obviamente tem que ser relacionado, mas não é, como disse, não é a doença, é um dos sintomas desta falta de participação. Sobre a União Europeia, de facto, Portugal é um dos países mais europeístas, como sempre o europeísta mais alto da Europa. Talvez também por aquela. Atenção, eu sou europeísta também. Não sou no sentido. Mas também, se calhar, por causa daquela divisão, nós recebemos mais do que os outros. Será por isso que os países do Sul serão sempre tendencialmente mais europeístas do que os do Norte, não é? Porque nós não tivemos que pagar as autoestradas entre Berlim e Hamburgo. Quanto às eleições de segunda ordem, isso também é claro. As eleições para o Parlamento Europeu são tradicionalmente aquelas com a maior taxa de abstenção. Acho que quase nem é discutido
quando vai para as notícias, porque é algo esperado, exatamente por aquilo que eu disse, que é a falta de sentimento europeu por parte dos cidadãos. Em que os cidadãos sentem que também o Parlamento Europeu não tem muito a fazer, e mesmo as decisões da União Europeia, as bandeiras da União Europeia, são bandeiras que não são propriamente votadas pelo povo, desta forma indireta, da democracia indireta, mas sim noticiadas depois de serem decididas. Não fomos nós que votámos pelo menos, eu falo por mim e falo por muitos outros, certamente, que não votámos pelas políticas de sustentabilidade, quando mandaram abaixo as centrais de carvão, não votámos na questão da imigração, não votámos na questão do petróleo zero, já não lembro o nome, do carbono zero. Não votámos nisso, foi uma decisão que foi noticiada. Nós depois, se calhar, votámos de forma diferente internamente o governo, mas acabámos por perceber que os governos têm mais força lá do que o próprio Parlamento Europeu. Ou seja, o Parlamento Europeu passa a ser uma ficção nos olhos das pessoas, e é por isso que não participam tanto nas eleições. O Dr. Cleaver também falou de uma frase do George Burns, que eu disse há pouco lá fora, mas não acabei por não mencionar aqui exatamente para encurtar o tempo. A frase do George Burns é: que pena que todas as pessoas que sabem como governar um país estejam a conduzir táxis ou a cortar cabelo. Eu falo isto exatamente não por uma questão elitista, atenção, mas porque é uma mutação sociológica contemporânea. É uma crença difusa de que os governantes são incompetentes e que o cidadão governaria melhor. É uma ideia que pode ser democrática, temos todo o nosso direito de nos candidatarmos e votar e tudo isso, mas traduz uma ilusão do valor da competência política e técnica que uma pessoa que esteja nesses cargos deve ter. Daí essa referência à frase de George Burns, por achar que também dentro daquele mediatismo, o próprio ecossistema mediático também para isso, e ainda bem que concordamos nesse ponto. Sobre a promessa inacabada, eu acho que há uma promessa inacabada a partir do momento em que a promessa é o federalismo ou o supranacionalismo. Eu não acho que isso existe, acho que a promessa está de facto inacabada nesse sentido. Obviamente que a paz continua, já há alguns anos que não andamos a guerrear Estados-membros contra Estados-membros, como fizemos no início da primeira metade do século, mas a verdade é que a promessa é inacabada a partir do momento em que o federalismo está fora de hipóteses. E ainda bem que está fora de hipótese, não é algo forçado, porque o cidadão europeu não se sente cidadão europeu. É esse o meu ponto de vista. Obrigado. Perfeito. Obrigado, doutores, pelas explicações, tanto a apresentação feita, como também os comentários, a réplica também. Creio que trata-se de um trabalho rico, atual, intenso, e que não vai se esgotar aqui. Eu acho que apenas é o início de um grande debate que vai se perdurar por muito tempo. É porque, como muito bem levantado, quando se fala de democracia, é impossível deixar de lado o povo, é impossível deixar de lado também o governo. E como não há conexão, como não há comunicação, ao meu ver, mesmo deixando de lado toda essa construção mais teórica, por assim dizer, levantada por vários autores, trazendo na prática, em termos políticos e atuais, não é essa comunicação de maneira que possa dizer assim: vivemos uma democracia que o povo sente, o povo, no caso europeu, sinta essa impressão. Então, acredito que tanto as colocações feitas muito bem pelo Dr. Miguel, como também pelo Dr. Oliver, vai enriquecer muito esse debate. E abre espaço, então, agora para aqueles que quiserem levantar alguma questão, um comentário rápido, que está na sala virtual. Caso tenha interesse, podem levantar a mão, fazer algumas colocações também breves. Eu sei. Por favor. Dr. Alex. Obrigado, queria parabenizar e agradecer a oportunidade de refletir sobre temas de tamanha relevância e contemporaneidade. Para ser breve e não consumir o tempo dos conferencistas, queria saber se há alguma solução pensada concreta para reduzir esse déficit
democrático, que, para além do direito interno, do direito da União Europeia, se transforma num grande mal político contemporâneo, que conseguiram pensar em alguma solução. É assim, eu penso é a eleição da Comissão Europeia. É fazer uma Comissão Europeia que abrace todos os Estados-membros se sintam abraçados, não indo com aquela retórica do temos de estar todos representados, porque isso também seria aquela discriminação positiva, temos de ter pessoas dos 27 Estados-membros, mas penso que a eleição da Comissão Europeia, que é o grande centro decisório, além do Conselho, mas a Comissão Europeia é aquela que dá as bandeiras da União Europeia, acho que devia ser eleita e o homem de poderes do Parlamento Europeu, mas fundamentalmente na questão do Executivo e não na parte legislativa. Exato. Então, temos encerrado então o painel 1 da presente seminário. Agora vamos ter vamos dar início então ao intervalo e logo retornaremos com o painel 2. Bom, muitos parabéns. Baixa aqui. Boa tarde, já são 13h40, já trocámos de lugares e daremos continuidade aos trabalhos do Grupo de Trabalho 1, trata da União Europeia entre a burocracia tecnocrática e a encenação política, reflexões sobre o estreitamento da democracia no contexto contemporâneo. E sendo assim, abre o painel 2, que tem como título A União Europeia e o seu papel no conflito israelo-palestiniano, legitimidade, coerência e poder, tendo como conferencista o mestrando Cliver de Faria e como crítico o mestre Jonathan Silva. Dr. Cliver. Boa tarde mais uma vez. O conflito israelo-palestiniano é o conflito mais longo e um dos que possui maior impacto sistémico sobre a segurança internacional no período pós-1945, pós-Segunda Guerra. Apesar de se tratar de um conflito armado não internacional com evolução errática e variações de intensidade, é um conflito amplamente internacionalizado, constituindo uma arena fundamental de competição estratégica entre grandes potências. As declarações da União Europeia têm apoiado consistentemente uma solução baseada em normas para o conflito israelo-palestiniano, com base nos direitos de autodeterminação dos dois povos, a par de um compromisso com o respeito pelos direitos humanos e pelo direito internacional. Estes objetivos normativos têm sido perseguidos através de instrumentos diplomáticos e económicos. E, mais importante ainda, através de laços contratuais entre a União Europeia, Israel e a Autoridade Palestiniana. Uma análise das ações da União Europeia destaca a discrepância entre os objetivos declarados da União e a sua conduta na prática. A natureza desta discrepância decorre da forma como a União optou por utilizar os instrumentos à sua disposição ao serviço de outros objetivos e interesses não declarados. Vamos analisar de seguida. Ao longo das décadas, a União Europeia tem buscado resolver o conflito por meio de instrumentos de política externa e segurança comum, tendo a solução de dois Estados como princípio fundamental para a resolução do conflito. A União Europeia empregou uma série de estratégias de mitigação, mas, no entanto, nenhuma aliviou adequadamente o impacto das restrições contextuais devido às sensibilidades interregionais, divergências e confrontos violentos, bem como a ocupação contínua das terras palestinas por Israel com a proteção dos Estados Unidos da América. Como ator externo, o envolvimento da União Europeia neste conflito ocorre no contexto da sua missão de projetar o poder global e enfrentar eficazmente ameaças regionais, globais, com repercussões diretas ou indiretas para interesses políticos, económicos e de segurança. O conflito de Israel e da Palestina tem sido questão de preocupação política para os países europeus, mesmo antes da União Europeia estabelecer a política externa de segurança comum com o Tratado de Maastricht em 1993. Durante os anos que seguiram a Conferência de Paz de Madrid, em 1991, e os acordos de Oslo, em 93, um acordo entre Israel e a Organização da Libertação da Palestina, que criou a Autoridade Palestiniana. Os Estados-membros e instituições da União Europeia deixaram de lado as suas diferenças e se comprometeram em consolidar essas oportunidades de paz.
A União Europeia apoia há muito tempo uma solução de 2 Estados para o conflito. A referência notável, ou mais notável, foi a Declaração de Veneza sobre o Médio Oriente em 1980, onde a Comunidade Europeia afirmou a necessidade de uma paz justa e duradoura no Médio Oriente, baseada no princípio dos 2 Estados, vivendo lado a lado dentro de fronteiras seguras e reconhecidas. Apesar de boas intenções e dos compromissos assumidos, os recentes desenvolvimentos na política interna israelita, bem como o declínio da legitimidade e da disfunção da autoridade palestiniana, fizeram com que o conflito israelo-palestiniano assumisse antes de 2023 menos importância para a União Europeia do que nas décadas anteriores. Enquanto os principais atores da região se tornaram cada vez mais interessados no conflito, nomeadamente os países árabes. As divisões entre os Estados-membros da União Europeia sobre como avaliar e responder à nova realidade de um processo de paz estagnado minaram efetivamente a posição da União Europeia como mediadora e facilitadora. Além disso, a mudança no ambiente regional e internacional, especificamente as revoltas árabes, guerras civis na Líbia, na Síria, consequentemente a questão migratória ou a invasão russa na Ucrânia, chegaram à atenção da União Europeia até 2023. Patrick Muller afirma corretamente, em 2012, que embora a União Europeia tenha conseguido reforçar a sua eficácia nos assuntos internacionais e desenvolver uma visão comum sobre a resolução do conflito, ainda assim tem dificuldade em traduzir os seus instrumentos de política externa numa abordagem coesa e eficaz. Por exemplo, a União Europeia demonstrou ser incapaz de condenar as anexações ilegais de Israel, bem como as suas políticas de colonatos e atos violentos, apesar do seu discurso promover a democracia como valor fundamental. Os valores democráticos são frequentemente rebaixados na região, por parte da União Europeia, em favor de preocupações económicas e de segurança. Algumas investigações, na sua essência, sublinham que o apoio da União Europeia é essencial, mas também ineficaz, no contexto mais amplo da construção do Estado palestino, apesar do atual reconhecimento de vários países europeus. Uma razão pela qual a União Europeia não conseguiu transformar Israel ou Palestina e obrigá-los a abordar as causas profundas do conflito está associada à relutância da própria União em usar medidas punitivas contra estes 2 atores, devido às suas próprias divisões internas. Num caso específico, a União Europeia não tem muita influência, particularmente contra os Estados Unidos da América, que muitas vezes perseguem objetivos divergentes unilateralmente. Os Estados Unidos são os principais financiadores do setor de segurança israelita e quase o único ator com influência significativa sobre Israel. Desde o final da década de 70, após o Tratado de Paz entre o Egito e Israel, os Estados Unidos têm dominado os esforços de mediação até os dias de hoje. A intervenção ativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2017 e 2021, no primeiro mandato, e, consequentemente, em 2025, num conflito israelo-palestiniano, reiterou uma disposição favorável de Washington em relação a Israel. Durante a sua presidência, os Estados Unidos reconheceram a anexação dos montes de Golá na Síria, transferiram a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém e fecharam os escritórios consulares palestinianos que atendiam as necessidades dos mesmos. É evidente que os Estados Unidos agiram em violação do direito internacional, especificamente violando o princípio Pacta Sunt Servanda, uma vez que os terceiros são obrigados a reconhecer situações ilegais segundo as convenções de Genebra. Os Estados Unidos não atuam como mediador honesto no conflito israelo-palestiniano, mesmo sobre a anterior administração de Joe Biden, que não reverteu nenhuma das decisões controversas de Trump. Os líderes árabes ainda reafirmam um compromisso na criação do Estado palestiniano e a solução dos 2 Estados, mas também não hesitam em estabelecer contactos, especialmente económicos, com Israel, independentemente do processo de paz. A resposta da Europa, de acordo com os acordos de Abraão, tem sido favorável, mas cautelosa e pouco entusiasmada. As reações tanto da União Europeia como dos Estados-membros têm sido relativamente positivas, com declarações genéricas, sublinhando a importância dos acordos na contribuição para a resolução de conflitos regionais, sem entrar em detalhes específicos. A falta de uma compreensão partilhada do significado e impacto mais profundo dos acordos impediu a União Europeia de explicitarem os seus desafios inerentes e também impediu que tivessem um papel fundamental no processo de paz no Médio Oriente. A União Europeia abordou a política de não contacto com Hamas, desde que foi incluído pela União Europeia na lista de organizações terroristas em 2003. Esta prática foi reafirmada pelo novo conhecimento das eleições parlamentares em 2006, o que contribuiu para a fragmentação do cenário político palestiniano e delimitou ainda mais a influência da União Europeia neste processo de paz. Atualmente, a politização da questão permite que os Estados-membros dissidentes obstruam uma decisão comum, numa tentativa de liberação não só de favorecer uma das partes,
mas também de enfraquecer a unidade da própria União Europeia. A desunião ficou evidente após os ataques de 7 de outubro, por exemplo, durante a votação da resolução da ONU, em 12 de dezembro de 2023, que pediu um cessar-fogo humanitário e a devolução dos reféns como resposta à guerra em Gaza. A Áustria e a República Checa se opuseram, enquanto que a Alemanha, a Hungria, a Itália, entre outros, se abstiveram, e os demais Estados-membros votaram a favor. As divergências também são visíveis na Comissão e também entre a Comissão e o Parlamento Europeu. Na Hungria, a relutância não decorre apenas de tendências de extrema-direita do Primeiro-Ministro Viktor Orbán, que também suporta o governo de extrema-direita do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu, sionista, mas também pelo facto da Hungria ser dos principais parceiros comerciais de Israel e de facto, das compras de defesa de Israel pelos Estados-membros continuarem ininterruptas, em que drones israelitas foram adquiridos pela França em 2011 e pela Alemanha em 2018. Os órgãos da União Europeia buscaram evitar o colapso dos acordos de Oslo, mas Bruxelas está agora entre a espada e a parede. Em alguns casos, viu seus investimentos arruinados pelo exército israelita, como aconteceu com o aeroporto internacional de Gaza, inaugurado em 98, destruído durante a segunda intifada. Por fim, já não sobra muito tempo, concluo que a degradação da democracia é a causa estrutural da radicalização e um fator central do conflito. Apesar do funcionamento da democracia formal em Israel, a democracia material está em profunda crise, com governos que deliberadamente violam os direitos humanos e defendem políticas de apartheid e discriminação racial, em tudo contrárias aos valores democráticos. E refém de uma estratégia de violência que limita a liberdade dos cidadãos. Mais recentemente, a tentativa de Netanyahu de controle do poder judicial, pelo qual ele futuramente será julgado, revela um autoritarismo nascente que põe em causa a separação de poderes. Do lado palestiniano, a frágil experiência democrática iniciada em 2006 foi abruptamente interrompida pela sequência de vitória do Hamas, em eleições consideradas justas pelos mesmos, mas com a comunidade internacional a duvidar da implementação de uma verdadeira experiência democrática. Em consequência, que a autoridade palestiniana, que é o Hamas, encontram-se fortemente fragilizados pela falta de legitimidade democrática, dado que não se realizam eleições livres desde 2006 em Gaza. Perante este quadro, a União Europeia enfrenta o desafio de redefinir o seu papel na promoção da paz e estabilidade da região e, para alcançar uma maior credibilidade como mediadora, deve centrar a sua ação no respeito pelos direitos humanos, pelo direito internacional, pela autodeterminação dos povos, abandonando a postura passiva que até hoje leva a alinhar com políticas norte-americanas, sobretudo com a administração Trump, que desvalorizam as normas internacionais, construindo uma paz frágil. Só através de uma abordagem consistente, baseada em princípios, não em interesses conjunturais, a União poderá recuperar a autoridade moral e contribuir efetivamente para uma paz justa no Médio Oriente, uma paz que se fundamenta em igualdade de direitos, dignidade humana, uma verdadeira democracia, mas para tal precisa de arrumar a sua casa primeiro. Obrigado. Obrigado, Dr. Klimber. Estamos agora para o mestre Jonathan e tendo o Dr. Klimber feito 11 minutos. Também está autorizado. Tentarei ser mais simples. Eu vou te colocar então o incidente apresentado pelo doutor, pelo contrário. Até na alteza mesmo. Parabéns por isso. Um tema bastante pertinente. Eu gostaria apenas de tocar alguns pontos, não como forma de criticar o trabalho em si, pelo contrário, quem sou eu para fazer isso? Mas simplesmente algumas observações que podem vir a ser feitas, acredito que pode enriquecer ainda mais o trabalho excelente que o doutor tem feito. Logo à vista, vou tocar aqui alguns pontos principais, mas a solução que a União Europeia tem adotado, a solução de dois Estados para tentativa de resolver, por assim dizer, esse conflito. Essa solução de dois Estados, para aquilo que eu estive a estudar e a investigar sobre, envolve garantir que haja um Estado israelense e um Estado palestiniano, Estado palestino, coexistindo pacificamente nos territórios que hoje incluem Israel, parte de Gaza, como também a Cisjordânia, como o doutor Klimber também. Com o objetivo máximo de acabar, assim, com as tensões entre os dois povos. A minha questão que eu deixo aqui apenas para refletirmos em conjunto também, para além do trabalho em si propriamente dito. Na opinião do doutor, é a mais adequada essa solução que a União Europeia tem vindo a adotar? E se for, de certo modo, por assim dizer, a mais adequada, a solução mais adequada, por que tanto tempo tem sido investido em algo que aparentemente não tem surtido efeito? Porque parece que volta e meia batemos na mesma tecla de criar, por assim dizer,
aqui um chocolate para você, aqui um chocolate para você. Ficam satisfeitos com isso? E está passando décadas e décadas e não encontramos uma solução. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar e tentar obter de uma resposta, se for possível, claro, é quanto a esse ponto. O doutor referiu muito bem também logo no final que a degradação da democracia é a causa estrutural da radicalização e um fator central no conflito. E fez uma pontuação interessante que muito me chamou a atenção aqui, logo no final da brilhante apresentação, relativamente, se me permite, Lewis, os possíveis caminhos a seguir para alcançar maior credibilidade no papel da União Europeia como promotora da paz na região seria centrar-se no respeito pelos direitos humanos e pelo direito internacional. E logo em seguida coloca em causa, se me permite essa expressão, o governo Donald Trump dos Estados Unidos. Na opinião do doutor, se me permite, seria uma solução viável abrir mão, vou usar com muito cuidado essa expressão, dos Estados Unidos em prol de um maior respeito, vou dizer assim, pelos direitos humanos? Porque logo acima o doutor referiu que a União Europeia não tem muita influência sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muita influência sobre a União Europeia e sobre os países do Oriente Médio. Então, podemos dizer assim que os Estados Unidos acaba então por ter um papel limitador, ou seja, coloca em causa a influência da União Europeia face a esse conflito Israel-Palestina. Outra questão que eu deixo aqui também para refletirmos. E por fim, em relação mesmo à tensão existente e questões históricas, políticas, de democracia, eu senti falta, pelo menos naquilo que eu pude ouvir e tomei nota, de um contexto histórico que apresenta outros motivos, ou os principais motivos do surgimento desse conflito. E aqui digo até também, e longe de querer escolher, em parte, para um lado, não é nessa questão. Mas há vários autores que defendem a importância de conjugarmos a política, o direito, a democracia, com a questão da religião, que não pode ser colocada de lado para muitos autores. Estou falando que eu vou partir para um lado ou por outro. E pergunto nesse quesito se, na opinião do doutor, tendo em consideração o Estado norte-americano, Estados Unidos, como um país, por assim dizer, com raiz predominantemente protestante, em detrimento, nomeadamente aqui do Médio Oriente, e da União Europeia, que também surgiu com fatores, em termos aqui, nomeadamente protestantes, seria essa questão religiosa, por assim dizer, um dos motivos para não colocar um travão também nesse conflito? É outra questão pertinente que eu também acho que não pode ser objeto central dessa investigação, mas é apenas em termos de debate para enriquecer aqui a nossa conversa, nossa rica conversa. E outra questão, e por último, para não alongar muito, até porque me falta pouco tempo, em relação aqui a essa diversidade de apoio por parte dos países da União Europeia. A União Europeia, sim, posiciona-se no sentido de auxiliar ambos os lados, uma tentativa de auxiliar ambos os lados. Você foi com um país, você foi com outro país, e está tudo bem. Mas quando dentro da União Europeia há países que, por razões, questão aqui, cultural, questões políticas, questões de posicionamento dentro da esfera de cada Estado, escolhe um lado. A União Europeia, Bruxelas, não ficaria enfraquecida ao perceber que há 3 países que apoiam, nomeadamente aqui, Palestina, outros 3 países, nomeadamente aqui, Irlanda, Bélgica e Luxemburgo, que apoiam o negócio que é pró-palestino. E outros países que ficam, não vou dizer de maneira assim tão irônica, porque não é o caso, mas em cima do muro. Como é que o doutor, na sua humilde opinião, acredita que Bruxelas não ficaria aqui, de certo modo, um pouco desfavorecida, ou no sentido de já vou apoiar um lado, mas os países que compõem a União Europeia ficam totalmente, por parte deles, do outro lado? Como é que isso seria uma possível meio para solucionar? E acredito que esses foram os pontos que eu consegui tomar nota aqui dessa brilhante intervenção e congratulo pela excelente exposição e pelo excelente trabalho. Muito obrigado pelas suas colocações, Dr. Jonathan. Eu vou tentar responder algumas questões, a minha parte, mas obviamente não tenho a resposta concreta para todas, será algo pessoal, mas assim vou dar a minha opinião. Relativamente à primeira questão, se a solução dos 2 Estados é a mais adequada, face ao contexto, ambos os países parecem concordar que é a mais adequada, apesar do processo para definir como é que será feita essa tal adequação, torna-se muito mais difícil quando há muitos interesses em causa.
Mas ainda assim, uma vez que Israel foi criado no século passado, após as guerras mundiais, a Segunda Guerra Mundial, regressou à Europa e teve muitas, como é que eu posso dizer, houve um holocausto que deu cabo das pessoas dos judaicos. Eu creio que a Inglaterra, através da ONU, criou o Estado de Israel num local que já se encontrava num Estado e obviamente houve muitas perturbações, guerras que se meteram no meio, conquistas de territórios, perdas de territórios por outro lado, mas ainda assim, face a todo o contexto que dura até hoje, sendo o conflito mais longo e sistémico que temos até hoje, penso que a solução de dois Estados, a nível pessoal, é a que mais coaduna com o respeito por ambos os povos. Já lá estava, ou tem que ser criado, ou tem que ser reconhecido, e outro que foi implementado através de deliberações da própria ONU. Por que se investe em algo que não surte efeito? Talvez por interesses económicos. Porque eu vou responder esta pergunta ao mesmo tempo que respondo, porque, relativamente à diversidade de apoios da União Europeia, porque outra grande questão é que os países, os Estados-membros, não estou a falar de Bruxelas, mas Estados-membros, têm mudado a sua opinião nas últimas décadas. Por exemplo, há uma reavaliação dos interesses da política externa, em que a Grécia está a estabelecer contactos com Israel, da política tradicional, não tinha uma posição favorável a Israel, mas sim para a Palestina e para o árabe, mas por causa do gás do Mediterrâneo muda de lado. Ou então a Suécia e a Itália se inclinam para uma postura pró-israelita nos atuais governos de direita. E os países, de certa forma, obstruem a União Europeia por dentro, por exemplo, os de Visegrado, concretamente a Hungria, que na vanguarda tenta minar, com a ajuda da interferência russa, o próprio projeto europeu e usa também Israel ou a Palestina para vingar os seus interesses. Portanto, eu acho que, do ponto de vista de interesses, o conflito israelo-palestiniano, não só a nível de ativismo, é o mais usado por grupos precisamente radicais para que não haja qualquer resolução, mas este aproveitamento sistemático. Outra questão, quando o Dr. Jonathan referiu que podem haver outros motivos, ainda a dificuldade para perceber se existem outros motivos, acabou por referir o interesse religioso, eu dou toda a razão, penso que também o interesse religioso esteja presente, e como interesse político. Eu aqui chamo a colação uma pessoa que li por acaso uma biografia, que também esteve envolvida na flotilha que foi para Gaza, foi a senhora, ou menina, Greta Thunberg, que ela no seu livro, na sua biografia, reforça uma teoria que nomeia como paradoxo da proximidade. Portanto, ela refere que as cheias em Pemba, em Moçambique, chocam muito menos os europeus do que a Catedral Notre-Dame a arder. Porquê? Porque isso tem a ver com uma certa proximidade cultural. Ela traz esta questão, e eu penso que Israel, neste momento, os Estados europeus, o Ocidente em si, defende muito Israel porque existe claramente, por ser uma única democracia funcional no Médio Oriente, e claramente ter interesses bom em conta com os interesses do Ocidente. Portanto, a política precisa de coragem, Bruxelas precisa tomar decisões. É muito difícil encontrar unanimidade, que eu esqueci de referir na minha apresentação, mas as políticas externas de segurança comum são sujeitas à regra da unanimidade, por isso é que há sempre este travão para definir políticas externas. E por isso Bruxelas precisa de encontrar pontos, nem que agrade os Estados e desagrade os outros, mas que haja um consenso e um unilateral na definição das políticas, porque as pessoas precisam de respostas firmes face às tribulações que já muito, portanto, exasperam os cidadãos europeus. Por isso espero ter respondido algumas. Obrigado. E agora, para terminar, pergunto primeiramente se virtualmente alguém tem alguma questão. É só levantar a mão. Parece que concordam todos com o que foi dito aqui.
Pergunto se aqui na sala é bom sinal, quer dizer, Ou não? pergunto se aqui na sala alguém tem uma questão a fazer. Não. Pode colocar uma questão que, antes de mais, começo por parabenizar a apresentação e aproveito para colocar uma questão que, enquanto estudioso de direitos humanos, acho que este é um conflito que todos observamos muito atentamente e embora já tenha referido que lhe parece acertada a solução dos dois Estados, eu gostaria de perguntar se será possível, de um ponto de vista jurídico, criticar esta solução, uma vez que a Palestina era uma colónia do Reino Unido e que, em vez de ter sido reconhecida a autodeterminação, que é um direito que consta da Carta das Nações Unidas, houve uma transferência dos territórios de um colonizador para outro colonizador. Será que para promovermos um paradigma de direitos humanos, a solução evidente não seria terminar os colonatos? Será que existe mesmo uma necessidade de existir um Estado zionista? Será que atualmente os países ocidentais continuam a ser uma ameaça para a população judia e existe mesmo esta necessidade deste Estado existir? E se, além de existir esta necessidade, mais importante, se existe legitimidade? Será que porque é que ao povo palestino não lhes é garantido o direito à autodeterminação? Ok. Certo. Obrigado pela sua colocação. O Estado palestino, portanto, acompanhando as últimas semanas, tem sido reconhecido por vários Estados, inclusive Estados europeus. Portanto, apesar de ser controverso do ponto de vista jurídico dentro das doutrinas, foi reconhecido perante a ONU e já mais de 150 países reconhecem o Estado palestino. Por isso, essa questão de reconhecimento, penso que posteriormente não será colocada. Mas na sua colocação referiu os direitos humanos, mas eu posso, inclusive os assentamentos ou colonatos, eu posso aqui trazer a colação a violação dos direitos humanos também por parte de Israel, que a ação em relação ao Hamas promoveu uma violação em grande escala dos direitos humanos de primeira geração, direitos civis e políticos, em especial o direito à vida, em consequência de execuções sumárias, não só por Israel, mas também pelo próprio Hamas. O ataque direto de mortes civis, de fome, carência de água potável, cuidados de saúde, o direito à liberdade em resultado de prisões arbitrárias, liberdade de movimentos, etc. Liberdade de expressão, liberdade de manifestação, inclusive quando houve aquela questão do discurso da Assembleia Geral do presidente Benjamin Netanyahu, fez questão de projetar a sua voz em Gaza, mas com a cidade toda destruída. E também dos de segunda geração, económicos, sociais e culturais, que são amplamente também violados por Israel, por omissão ou não cumprir as obrigações enquanto potência ocupadora. E por ação, designadamente, o resultado do bloqueio, do qual o Egito também participa e participava. Neste momento já há uma maior abertura. Mas, com base nestes direitos humanos, até uma coisa que eu acho que ainda é mais grave, que é a utilização de lawfare, a própria lawfare, que é a utilização de mecanismos jurídicos para conseguirem traçar as ações bélicas, por parte de ambos os Estados, que é uma questão também que muito me preocupa durante a minha investigação. É que ambas as partes também visam os meios não militares, em que procuram, antes do lawfare e por ações em tribunais sobre vários tipos de ações que eu posso para tentar fragilizar ou neutralizar a pressão internacional. E que aumenta ainda os níveis de violência. E, neste caso, trouxe aqui exemplos que eu tinha que ir agora aqui à procura, mas não quero perder muito tempo também, em que implica, por exemplo, que a ação de Israel em Gaza constitui um ato ilícito que faz incorrer o Estado em responsabilidade internacional, implicando deveres de reparação e, nomeadamente, indenização por todos os danos que causa em Gaza.
e consequências não jurídicas, envolvendo perda de reputação internacional, que acrescenta algum isolamento por parte de Israel. E uma análise em relação ao lawfare e warfare tende a ser complexa em que a relação da substituição assume que sempre é possível identificar diferentes padrões de interação e que conclui, nestas investigações que eu estou a fazer, sobre a regulação dos conflitos, que é negativo a utilização do lawfare, na medida que reforça a tendência estrutural de fragmentação do direito internacional e assume uma lógica de rule by law e nem tanto uma rule of law, ok? Limitação do poder. Ou seja, utiliza-se a lei como instrumento de poder e não como limitação do poder, reduzindo, neste caso, a regulação. E, por outro lado, geram um obstáculo significativo no esforço de revitalizar um processo de paz positiva, de longo prazo, que requer protagonistas e que não são o Hamas ou a Fatah, que também está completamente descredibilizada, quase ambos os partes da autoridade palestiniana, e nem mesmo Netanyahu, de extrema-direita, que irá a eleições próximo ano, mas sim uma nova mediação internacional credível, imparcial, que não é o que o Trump é. Trump é uma pessoa credível, muito menos imparcial, organizada, coordenada e com pressão na opinião pública internacional. Por isso, eu penso que passe por aí e não tanto pelos moldes que temos atualmente. Caso não existam as questões. Existe um comentário. Um Um minuto muito breve. Agradecer mais uma vez o poder de refletir sobre. E esse painel ele trouxe uma marca aqui, diferente do anterior, que eu queria deixar aqui registrado, o esforço intelectual para reunir elementos do direito e a ciência política. A parte final da resposta, muito bem proposta pelo Dr. João, muito bem respondido pelo Dr. Kleiner, transita exatamente pela fragilização do conceito de rule of law. Rule of law, rules by law e rule for law. As três características. Queria deixar isso registrado, o painel para que fique imortalizado o esforço intelectual que fizeram. Isso não é fácil de ver e ainda menos numa investigação iniciada. Então, muitos parabéns. Eu vou só pedir aos professores para irem ali à parte da conversa, eu pedi ali um comentário a seguir, uma provocação, por exemplo. Vou ler em voz alta para ficar registado. A opinião que ouvi me deixou pensar provocatória. A solução dos dois Estados não vai erradicar o conflito, mas continuar com a luta pela conquista da terra. Porque Israel tem ocupado terra até fora da Palestina. Tal uma solução de um Estado sem apartheid, em que ambos os povos tenham os mesmos direitos e aprendam a conviver. Por exemplo, como ocorreu na África do Sul. Enquanto a luta pela terra entre estes dois povos continua, por exemplo, o conflito vai continuar. Enquanto o conflito vai continuar. Tomando de assalto a sua questão, muito bem colocada, esses efeitos vêm desde já, muito breves. Sim, muito breve para responder. Eu creio que a solução relativamente à África do Sul, para mim, faz todo o sentido. Porém, são realidades bastante dispares. Eu penso que a África do Sul, claramente, vivia um apartheid, e eu também vi no meu trabalho que Israel também provoca uma espécie de apartheid. Mas penso que são diferentes, até porque a África do Sul foi o Estado que chamou o Tribunal Internacional, se não me engano, criminal, para investigar o crime de genocídio que estava a acontecer em Gaza. O crime de genocídio não aconteceu na África do Sul, mas eles chamaram a população ao tribunal, e o crime de genocídio está a ser investigado se aconteceu de facto ou não por parte do Estado israelita. Por isso, isso ainda está em investigação, não podemos passar para este prisma. Quanto a outra questão, se a luta vai continuar, talvez continue, talvez não. Penso que nós, nesta questão do conflito, precisamos ter aqui alguma esperança, porque acho que já há muitos anos de guerra e se continuarmos com uma visão muito pessimista, muito dificilmente as coisas melhorarão, mas com os instrumentos e com as condições necessárias, inclusive que não com um regime sionista, que eu concordo, mas também esta questão será decidida pelo próprio povo israelita. Penso que não temos nem legitimidade, nem poder para decidir por eles mesmos de que forma é que querem que o conflito continue e que o governo é que vai proceder à moderação desse conflito. Obrigado. Havendo mais perguntas, é sempre pertinente ouvir este tema, especialmente quando discutido com o civismo. E damos para concluir este painel daqui a 10 minutos.
Vamos manter o cronograma. Sim, daqui a 10 minutos voltamos para o último painel deste trabalho. Muito obrigado e até já. Boa tarde a todos. Vamos dar início ao terceiro painel. Este painel se insere no quadro da União Europeia entre a democracia democrática e a encenação política, reflexões sobre o estreitamento da democracia no contexto contemporâneo, em que vamos ter o Dr. Jonathan como conferencista, que vai fazer um breve discurso sobre a externalização ou asilo, solidariedade ou transferência de responsabilidades, e temos o Dr. Miguel como crítico. Temos que começar, Dr. Jonathan. Muito obrigado a todos mais uma vez. É um privilégio estar aqui. Antes de começar minha fala, minha humilde fala, trata-se de uma investigação ainda no início do seu desenvolvimento, aproveitar desde até novo, mas que espero que vá de encontro com o tamanho brilhante dos demais colegas. Então, a externalização do asilo constitui uma das dimensões mais controversas da política migratória europeia. Trata-se de uma questão central para compreender o atual posicionamento da União Europeia perante a crise humanitária e migratória que atravessa o Mediterrâneo. O termo externalização começou a ganhar destaque no início dos anos 2000. O Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, define a externalização como medidas que, direta ou indiretamente, impedem os requerentes de asilo de chegar ao território europeu ou de exercer ali o seu direito de proteção. O conceito, então, na prática, refere-se, assim, que a União Europeia vem transferir o controle migratório e parte das suas responsabilidades em matéria de asilo para países terceiros, através de acordos, financiamento e cooperação operacional. Com o evoluir do projeto de integração europeia, o ato de governar e de tomar decisões deixou de ser uma função exclusiva dos Estados-membros e passou a realizar-se num sistema de governação policêntrico, onde a União Europeia exerce um papel cada vez mais relevante. Dentro deste processo, um dos fenômenos mais marcantes tem sido da europeização, ou seja, o impacto que as políticas da União Europeia exercem nos próprios Estados-membros, especialmente visível em tempo de crise, como na crise migratória de 2015. No domínio do direito das políticas públicas, europeização significa a transferência de soberania para o nível supranacional. Isso implica que os Estados-membros se adaptem às políticas europeias, reagindo à chamada pressão adaptativa, termo que eu decidi adotar, exercida por Bruxelas. A europeização, portanto, não representa um processo unidirecional, mas sim uma interação constante entre o nível europeu e o nacional, onde os Estados não são meros receptores, mas também atores que moldam e respondem às decisões europeias. No contexto do asilo, que é o tema em questão, a europeização manifestou-se com a criação do Sistema Europeu Comum de Asilo, o SECA, pronúncia, que visava harmonizar as práticas entre os Estados-membros e garantir um tratamento equitativo aos requerentes de asilo. Contudo, crises sucessivas, sobretudo a de 2015, como dito acima, revelaram as fragilidades do sistema, a ausência de solidariedade e as diferentes capacidades dos Estados para responder à chegada massiva de imigrantes. A iniciativa partiu da Comissão Europeia em 2020 e foi então apresentada pela presidente Ursula von der Leyen como um novo começo, termo adotado, a new beginning, nesta área, particularmente politizada desde os acontecimentos de 2015. Mas será que este conjunto de diplomas que compõe esse novo pacto constitui, finalmente, a estratégia que permitirá à União Europeia encontrar o equilíbrio certo entre responsabilidade e solidariedade, por um lado, entre os interesses europeus e as prioridades nacionais dos Estados-membros, por outro? Ou trata-se apenas de uma oportunidade perdida? O que diz a nova reforma? De acordo com o Pacto em matéria de imigração e asilo, pretende-se uma abordagem abrangente das políticas europeias de asilo e imigração com base em 3 pilares. Em primeiro lugar, a criação de procedimentos eficientes de asilo e retorno, consequentemente. Em segundo, o reforço da solidariedade e a partilha justa de responsabilidades. E, por fim, o estabelecimento de parcerias reforçadas com países terceiros. Uma análise do pacto leva-nos a concluir, é aquilo que eu consegui concluir, pelo menos até agora, que ele mantém, quando não aprofunda, a orientação que inspirou as respostas europeias à crise de 2015. Ou seja, a contenção da entrada de pessoas, a externalização pura e dura, e a aposta nos regressos e reforços das parcerias com países terceiros. Então, o pacto também mantém quase inalteradas as regras de Dublin. Então, de certo modo aqui, tento entender o que esse pacto, esse novo pacto, essa nova reforma vem trazer de contributos para essa situação, para essa questão.
pelo que não são esperadas modificações na situação dos países da linha de frente. Após a Segunda Guerra Mundial, a Convenção de Genebra de 51, o protocolo, consequentemente, de 67, consagraram o direito de asilo como um princípio essencial do direito internacional. Ninguém deve ser devolvido a um país onde a sua vida ou liberdade estejam em perigo, chamado princípio da não-repulsão ou não-refoulement. Durante décadas, a Europa assumiu-se como guardiã deste princípio. Mas com o aumento dos fluxos migratórios, especialmente após 2015, essa tradição humanitária foi profundamente desafiada. O Sistema Europeu Comum de Asilo e o Regulamento de Dublin, que atribui ao país de primeira entrada a responsabilidade pelo pedido de asilo, tornaram-se insuficientes e injustos, sobrecarregando os estados das fronteiras externas, como, em especial, a Grécia e a Itália. E a crise migratória de 2015, então, foi um ponto de viragem. O Regulamento de Dublin, que atribuía ao país de primeira entrada a responsabilidade pelos pedidos de asilo, tornou-se tão insustentável. Países de fronteira externa, como mencionado, Grécia e Itália, ficaram sobrecarregados, enquanto outros estados preferiram agir unilateralmente, erguendo barreiras físicas e políticas restritivas. Então, perante esse impasse, a falta de consenso interno, tanto a União Europeia como os Estados-membros passaram a adotar, então, uma estratégia alternativa, a externalização. Embora apresentada como uma expressão de solidariedade e partilha de esforços, a externalização resulta muitas vezes numa efetiva transferência de responsabilidades, comprometendo o acesso à proteção internacional e expondo requerentes de asilo a violações de direitos fundamentais. Exemplos como o acordo União Europeia-Turquia e a cooperação com a Líbia ilustram este paradoxo. Reduziram-se as chegadas ao território europeu, mas à custa de detenções arbitrárias, devoluções forçadas, não cumprimento com o princípio do não-refoulement e graves abusos de direitos humanos. Politicamente, essas práticas revelam a tensão entre a retórica de solidariedade e a lógica de contenção, bem como um déficit democrático crescente dentro da União Europeia. A União Europeia apresenta essas políticas como exercício de solidariedade partilhada, como mencionei há pouco. Vem argumentar, no sentido de argumentar que ao cooperar com países de origem e trânsito, promove uma abordagem global e preventiva. Contudo, essa solidariedade é muitas vezes mais retórica do que real. Na prática, a externalização tem servido como instrumento de contenção, permitindo aos Estados evitar o acolhimento direto e transferir a responsabilidade humanitária. Desta forma, o princípio da responsabilidade partilhada, consagrado nos Tratados da União, converte-se numa transferência seletiva de encargos, desvirtuando o espírito da Convenção de Genebra, de 51. O acordo União Europeia-Turquia é o exemplo mais emblemático. Em troca do apoio financeiro e cooperação política, a Turquia comprometeu-se a receber imigrantes devolvidos da Grécia, funcionando como uma zona tampão, uma zona cinzenta fora das fronteiras europeias. Além disso, a União Europeia estabeleceu também parcerias com países africanos, como Marrocos, Tunísia e Nigéria, com o objetivo de reforçar capacidades locais e conter os fluxos migratórios antes de chegarem à Europa. No entanto, essas medidas têm sido criticadas por priorizar o controle e a segurança em detrimento da proteção humanitária, revelando uma ambiguidade entre segurança e direitos humanos. Essas ações mostram que a externalização se tornou também uma política nacional de defesa e contenção, muitas vezes fora do quadro comum da União Europeia. Essas práticas levantam graves questões jurídicas, éticas e democráticas. Para impedir o acesso ao território europeu, a União Europeia limita o exercício efetivo do direito de asilo, contrariando o princípio da não-repulsão. Além disso, fragiliza-se a legitimidade democrática, porque muitas decisões são tomadas fora do escrutínio público e parlamentar. Trata-se de uma governação tecnocrática em que a retórica humanitária contrasta com políticas de securitização e contenção. Em suma, para concluir essa breve exposição, entre as soluções mais discutidas para tentar sanar esse problema desse novo pacto, dessa nova reforma, temos, pelo menos aquilo que eu consegui analisar no momento, a inclusão de cláusulas obrigatórias de direitos humanos nos acordos com países terceiros, o reforço da responsabilização jurídica e institucional e a criação de vias legais e seguras de imigração. Tais medidas poderiam garantir uma gestão mais eficaz e coerente com os valores fundadores da União Europeia, que é a dignidade humana, a solidariedade e o respeito pelos direitos fundamentais. Deixo aqui como nota, para refletirmos em conjunto, que as reformas em curso desse novo Pacto sobre Imigração e Asilo de 2020 procuram equilibrar responsabilidade e solidariedade. Mas o sucesso dessas medidas depende de uma verdadeira partilha de esforços entre os Estados e de uma visão comum que coloca os direitos humanos no centro da política europeia. A verdade é que todas essas soluções contrastam fortemente com a resposta que a União Europeia adotou em 2022, quando da invasão russa da Ucrânia. Socorrendo-se de uma diretiva nunca até então usada,
A União Europeia respondeu desde o primeiro minuto de forma unânime, solidária e supranacional, repartindo o acolhimento de mais de 4 milhões de ucranianos por todos os Estados-membros, ilustrando como é possível responder aos movimentos massivos de pessoas em necessidade de proteção, com uma estratégia que respeita o quadro legal europeu, o direito internacional e os direitos humanos. Em síntese, a externalização do asilo representa um dos maiores dilemas ético-políticos da Europa contemporânea. Apresentada como solidariedade, ela tem se revelado, na verdade, uma transferência de responsabilidades, que enfraquece o sistema internacional de proteção dos refugiados e agrava o déficit democrático europeu. Então, o verdadeiro desafio é reconciliar eficácia e humanidade, reconhecendo que a solidariedade não se externaliza, ela concretiza-se dentro das fronteiras da Europa, na proteção efetiva daqueles cuja vida e liberdade estão em perigo. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Jonathan. Portanto, muito agradecemos a sua reflexão. Envolve aqui muito na crise da proteção humanitária, segurança contra os direitos humanos. Vamos então passar para o Dr. Miguel com as críticas. Obrigado. Eu estava aqui a escrever questões e ele disse um elogio, mas entretanto já disse tanta coisa que eu estou a responder às minhas questões. Por isso vou fazer mais observações. Primeiramente, a questão da externalização, afastar os requerentes de asilo e empurrar o problema para países terceiros. A externalização pode ser vista desse modo, contudo, eu diria para ver de uma forma diferente, que é como estratégia de corresponsabilização internacional ancorada em acordos soberanos entre Estados. E não uma fuga à responsabilidade. Nesse sentido, levar um pouco o artigo 80 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que impõe a solidariedade e a partilha equitativa de responsabilidades, isto entre Estados-membros, mas olhá-la também no sentido internacional, que é distribuir lucros, distribuir coisas positivas, mas também distribuir encargos, nomeadamente a partir de acordos internacionais entre países terceiros. Depois, uma crítica que também podíamos fazer sobre a decisão sobre o asilo tomada com pouca supervisão democrática. O argumento, esse argumento é um pouco discutível, porque o Parlamento Europeu também legisla em matéria de asilo e imigração. O Parlamento Europeu certamente terá sido ouvido sobre esta questão, e sendo o Parlamento o único órgão eleito em sufrágio direto e universal, será aquele que representa também as pessoas e a opinião das pessoas sobre a externalização. A externalização pode implicar a cumplicidade da União Europeia com alguns direitos humanos. É seletivo esse argumento, e a partir da hora que a UE, a União Europeia, financia também centros de acolhimento, organizações, missões humanitárias nesses mesmos países. E como tudo o que é legal pode ser acordado, certamente a União Europeia não estaria a transferir essas responsabilidades por isso simplesmente, e teria também esse poder de confirmar que pela outra parte, neste caso os países terceiros, estão a cumprir a sua obrigação. Embora também esteja também o direito internacional, tenham órgãos também que podem fiscalizar e julgar sobre esse assunto. A responsabilidade internacional da União Europeia é indireta, mas a jurisprudência do Tribunal da União Europeia não imputa automaticamente a responsabilidade por atos de Estados terceiros, mas lá está o Tribunal Internacional sobre os Direitos Humanos, a própria ONU, a pressão internacional que pode ser feita. Há diversos mecanismos que podem ser utilizados para além de haver o próprio acordo feito entre a União Europeia e o país terceiro. Sobre as cláusulas de direitos humanos e vias legais seguras, que a solução seria reforçar o caráter jurídico vinculativo e criar mais vias legais para a externalização.
É uma solução formalista, mas que ignora também o contexto político e securitário. A inclusão de cláusulas de direitos humanos nos acordos internacionais já é prática dentro da política externa da União Europeia. E o problema será a aplicação real, não a ausência de normas. Mas não existe falta de normas dentro do sistema normativo europeu para garantir essas vias a cláusula de direitos humanos. E as vias legais seguras podem agravar o desequilíbrio estrutural entre os Estados do Sul e do Norte, se não forem acompanhadas por políticas de desenvolvimento e integração local. Por isso diria até que pode faltar um pouco de visão geopolítica, porque realmente é necessário olhar para as diferenças de cada Estado-membro e de que como disse bem, a Itália e a Grécia sofreram muito mais do que a Dinamarca. Sobre a tensão entre os direitos fundamentais e a eficácia. A gestão eficaz não pode atribular os direitos fundamentais, não é? Como se tinha dito. A eficácia é a condição para a proteção efetiva. O caos migratório não é humanitário e a desordem também viola direitos humanos e viola direitos fundamentais dos cidadãos europeus, nomeadamente a segurança, a vida e a dignidade. Por isso, uma política migratória é mais que necessária na Europa e é mais que legítimo tê-la para ser realista e sustentável dentro de todo o caos que a União Europeia vai vivendo ao longo dos anos. Por isso, para terminar, isto aqui já trouxe direitinho de casa, mesmo para terminar a discussão sobre a externalização do asilo, não é? Tende a confundir a moralidade com a política. Mas a União Europeia, enquanto ordem jurídica de Estados soberanos, não pode abdicar da sua responsabilidade humanitária. Mas essa própria responsabilidade é também proteger a coerência, a segurança e a dignidade das suas fronteiras. A verdadeira solidariedade não se vai medindo apenas em cotas de acolhimento, mas na capacidade de garantir que cada vida protegida o é com justiça e não com ingenuidade. E quando eu digo vida protegida, não estou a fazer um discurso securitário, porque são todos maus que vêm para cá e que estou mesmo a falar de dignidade da vida, não é? Sobre a sobrelotação da Europa e sobre tudo isso e Muito obrigado pela sua intervenção, Dr. Miguel. E a questão da dignidade para enfrentar esta sobrelotação, o caos migratório. Vamos passar então à réplica do Dr. Jonathan, por favor. Vai ser difícil replicar em tão pouco tempo. Tanto os pontos que foram levantados, mas começo por concordar. Face questão nomeadamente, também das políticas de desenvolvimento de cada norma. É a questão que mesmo que eu tenho tido a oportunidade de analisar, estudar e aprofundar, realmente não há necessidade de aprofundarmos em uma densificação das normas, que há muitas, nomeadamente aqui, no que já essas cláusulas que muito pode vir a ser dito que não está indo de encontro na consagração, na salvaguarda, por assim dizer, desse direito do Brasil. Mas no caso aqui, eu gostaria de enfatizar exatamente essa falta de acompanhamento, um desenvolvimento e acompanhamento constante, porque parece que quando falamos de direito de asilo, do asilo em si, da entrada e saída de imigrantes em posição de perigo, não é um assunto que parece estar na pauta, na agenda da União Europeia. Parece e não parece, no sentido de, ok, temos que, de certo modo, colocar na balança aquilo que é moral, aquilo que é política, aquilo que é pró aos cidadãos europeus, aquilo que vai colocar em causa com a entrada desenfreada de mesmo pessoas com necessidade, que sofrem guerras, perseguição. Colocar na balança, parece que ao colocar na balança putativo. A ideia é que, pelo menos aquilo que eu tenho analisado e lido em diversos trabalhos, parece ser, vamos dar a oportunidade de, de certo modo, entrar um limite, sendo que pode entrar mais, pode ter um maior auxílio, contudo, vamos deixar apenas isso porque vai de encontro com aquilo que os cidadãos querem. Uma boa política da boa vizinhança, mas totalmente e pouco que pode ser abraçado ou adotado, de certo modo, como vamos querer ajudar. É nesse sentido. Não alterar por via de regras cláusulas propriamente ditas, mas um acompanhamento constante que coloque os cidadãos europeus no sentido de, olha, realmente temos que abraçar.
não um discurso também solidário, humanista, mas no sentido de que nem todos são, o doutor falou muito bem, são maus. Partindo desse lado, a questão aqui do desenvolvimento de cada norma. Uma questão também que entra muito à tona e, de certo modo, acaba influenciando diretamente, como o Dr. Kleiber, inclusive, falou e muito bem na sua apresentação, a questão de teor econômico. E, de certo modo, aqui, cada imigrante, cada requerente de asilo vamos dizer, descaradamente, que nós estamos aqui em meio acadêmico, podemos dizer, acaba sendo um peso. Acaba sendo um peso para o Estado. Porque está vindo, de certo modo, não com pretensão inicial de contribuir para o país, mas socorrendo-se de uma péssima qualidade de vida, de perseguição que estava vivendo no país de origem. Então, de certo modo, entra aqui, e não tem como não entrar nessa questão, esse fator econômico. Nomeadamente, a colocação feita muito bem, empurrar os problemas para países terceiros. De certo modo, tem que ser analisado mesmo essa estratégia entre acordos celebrados entre Estados e Estados internacionais, Estados-membros e Estados internacionais, não com a ideia, inclusive, de que está sendo empurrado os requerentes para outros países terceiros, mas aqui eu entendo que deve haver um equilíbrio, e é como todo painel, os painéis que apresentamos aqui, eu acredito que pauta, de certo modo, e por isso a importância desses trabalhos e fomentarmos essa discussão, é que é complicado encontrar um equilíbrio quando não há, de certo modo, uma verdadeira efetivação e análise pormenorizada, tanto do poder, de quem decide, e o povo. E eu achei muito interessante essa questão, esse debate que temos aqui levantado nos vários painéis, porque são temas diferentes que se interligam. E isso que o pouco que eu pude ler dos trabalhos, e muito por alto aqui também nessa conversa, estou conseguindo analisar isso muito bem. A questão da democracia não é em vão, que deve ser, de certo modo, e tem que ser vivida na sua essência. E não apenas de maneira putativa a ponto de colocar em causa questões como essa. Ok, não são todos maus, mas o que é mal, o que é bom, para podermos abraçar e entender que deve ser realmente tido como tópico na agenda, um topo na agenda para discussão. Então, é uma questão que eu também gostaria de desenvolver mais no meu trabalho, não com forma de empurrar os problemas para países terceiros, como se fossem os demais, como se não interessassem. É isso, pareceu, de certo modo, pode ter parecido isso que Marrocos interessa, Nigéria interessa, não é nesse sentido, mas apenas que deve ser encontrado tal equilíbrio. Outra questão que foi levantada e muito bem colocada também, a gestão eficaz, não pode colocar em causa os direitos fundamentais. É isso que eu tenho visto, de certo modo, na União Europeia tem feito com esses requerentes de asilo, e não, de certo modo, o próprio Centro da União Europeia tem financiado, nomeadamente tem na Itália, por assim dizer, o exemplo maior, por assim dizer, na Itália tem um que tem sido desenvolvido cada vez mais, acaba sendo, de certo modo, um bom exemplo, mas cadê os outros? Cadê os demais? E conseguimos analisar, e é como exemplo no sentido de pode entrar mais requerente de asilo, é possível apoiarmos, é possível estarmos, de certo modo, colocando eles, inserindo nesse contexto europeu. É isso que eu, de certo modo, não consigo entender, porque parece que há momentos na União Europeia, sim, queremos, de outro modo, não podemos apoiar. Mas são questões pertinentes e, de certo modo, concluo por dizer que, realmente, a gestão eficaz não pode colocar em causa, e concordo com o doutor, direitos fundamentais. E é isso que, de certo modo, infelizmente, temos visto por parte da União Europeia. E encerro assim, querendo comentar muito mais, porque tem muitos outros tópicos, mas encerro aqui a minha humilde fala. Muito obrigado a todos. Obrigado pela sua réplica, Dr. Jonathan. Trouxemos aqui o assunto da democracia, do povo, do poder, e encerramos uma brilhante intervenção do Dr. Jonathan. Não havendo mais questões, agradecer a presença de todos que estiveram presentes e agradecer também o nosso conferencista, o nosso crítico, o Dr. Carlos Filho por todo o apoio, especialmente na condução dos trabalhos, e o Dr. Alex Pires pela oportunidade de realizarmos este debate. Agradeço também ao Dr. João Ramos, estando aqui presente também, como será orador no próximo grupo de trabalho.
Obrigado a todos.